E se tudo o que você aprendeu sobre os deuses, os anjos e os criadores da humanidade estivesse errado? E se as entidades adoradas pelas civilizações antigas fossem, na verdade, visitantes de outros mundos? Eles vieram em carruagens flamejantes, manipularam nosso DNA, ensinaram arquitetura, matemática e depois desapareceram nos céus, deixando apenas ruínas e lendas como pistas. Neste episódio sombrio, mergulhamos no mistério mais controverso da arqueologia alternativa, a teoria dos astronautas antigos. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa saber sobre a história humana. Quando os deuses desceram dos céus. Durante milênios, olhamos para o céu em busca de respostas. As antigas civilizações ergueram olhos, braços e templos às estrelas, como se sentissem instintivamente que aquilo que veio de cima era sagrado. Mas e se essa devoção não fosse apenas religiosa? E se fosse memória? Memória de um tempo em que algo, ou alguém, veio dos céus, interagiu com os humanos primitivos, alterou o curso da história e depois partiu, deixando apenas símbolos, mitos e estruturas impossíveis como herança. Essa é a essência da teoria dos astronautas antigos. E se você acha que é apenas ficção científica, pense novamente. Os enigmas do passado. As pirâmides do Egito. As linhas de Nazca no Peru, os megálitos de Baalbek no Líbano, as estátuas de pedra da Ilha de Páscoa. Cada uma dessas maravilhas arqueológicas carrega um peso que desafia a lógica da tecnologia de sua época. Como povos sem rodas, polias ou gruas conseguiram mover pedras de 800 toneladas com precisão milimétrica? Por que tantas dessas construções estão alinhadas com constelações específicas? Bem, e por que mitos de culturas separadas por oceanos repetem o mesmo padrão? Deuses que descem do céu, ensinam o conhecimento e retornam ao firmamento. Será apenas coincidência? Ou será que os antigos sabiam de algo que esquecemos? Quando os deuses tinham capacetes. As civilizações da Mesopotâmia nos legaram uma das mais antigas formas de escrita, os tabletes cuneiformes. Entre os muitos mitos ali registrados está a saga dos Anunnaki, deuses que vieram do céu à terra, criaram o homem para servi-los e depois voltaram às estrelas. Esses deuses tinham características muito específicas, pele brilhante, corpos poderosos, voavam em navios flamejantes. Algumas representações mostram capacetes, tubos conectados a mochilas e trajes que lembram escafandros espaciais. Na Índia, os antigos Vedas falam dos Vimanas, veículos voadores usados por seres celestiais. As descrições são técnicas, com detalhes sobre propulsão e batalhas aéreas. Em algumas passagens, os textos mencionam armas que causam destruição mais poderosa que 1000 sóis. Um eco distante da bomba atômica? Na Bíblia, o profeta Ezequiel descreve uma visão de uma carruagem flamejante vinda do céu, com rodas girando dentro de rodas, seres com aparência metálica e olhos brilhantes. Seriam todos esses textos apenas simbólicos? Ou seriam registros de encontros reais com uma tecnologia tão avançada que só poderia ser interpretada como divina? Nazca, o aeroporto dos deuses? No coração do deserto peruano, uma série de linhas gigantes riscadas no chão formam desenhos que só podem ser vistos do ar. São figuras geométricas, animais e até o que parece ser uma pista de pouso com quilômetros de extensão. Feitas por uma civilização sem acesso à aviação. Para que foram feitas? Como seus criadores as visualizaram? Por que desenhar um beija-flor do tamanho de um campo de futebol se ninguém poderia vê-lo? E por que as linhas formam padrões que se alinham com solstícios, equinócios e constelações? Os teóricos dos antigos astronautas sugerem que Nazca foi uma mensagem ou um marcador para visitantes celestes, uma espécie de GPS ancestral, ou talvez uma pista de pouso literal. Baalbek, a plataforma impossível. No Líbano, uma ruína se ergue em meio ao tempo. Baalbek.
O que chama a atenção não são apenas os templos romanos, mas as bases sobre as quais foram construídos. Pedras de mais de 800 toneladas perfeitamente encaixadas, algumas com mais de 1.000 toneladas. Mesmo com a tecnologia moderna, mover essas pedras seria uma façanha complexa. Quem então fez isso há milhares de anos? E por quê? A hipótese é perturbadora. As plataformas teriam servido de base para algo muito maior, uma estrutura, uma nave ou um ponto de pouso para visitantes, não da Terra, mas das estrelas. O código genético e a intervenção. Mais do que monumentos, a grande pista pode estar em nós mesmos. Nosso DNA carrega informações que os cientistas ainda não compreendem completamente. Saltos evolutivos abruptos, como o surgimento da linguagem ou da consciência abstrata, intrigam os pesquisadores. O Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos, mas floresceu tecnologicamente apenas há 10 mil. Por quê? A teoria dos astronautas antigos sugere que houve intervenção genética, uma espécie de semente cósmica plantada na humanidade. Esse conceito não é estranho às tradições. O livro de Enoque, texto apócrifo da Bíblia, fala dos vigilantes, anjos que tomaram mulheres humanas como esposas, ensinaram a metalurgia, astrologia e criaram uma raça híbrida chamada Nefilins. Seriam esses anjos, na verdade, uma raça superior de origem extraterrestre? Seria o mito da criação um relato codificado de engenharia genética feita por uma civilização avançada? Os deuses que prometeram voltar. Há um padrão recorrente nas lendas de quase todas as culturas. Os deuses não morreram. Eles partiram e prometeram voltar. Os astecas aguardavam o retorno de Quetzalcóatl. Os egípcios falavam do ciclo eterno de Osíris. Os maias marcaram em seus calendários datas astronômicas com precisão absurda, como se esperassem algo vindo dos céus. Na Bíblia, há a promessa da volta de Jesus nas nuvens, com poder e glória. O retorno dos deuses ou o retorno dos criadores? Esse é um dos pontos mais polêmicos e sedutores da teoria dos astronautas antigos, que não estamos sós, nunca estivemos, e que algo ou alguém está nos observando, talvez esperando o momento certo para retornar, ou para nos julgar, ou para terminar o que começou. Você já ouviu falar das esferas metálicas de Klerksdorp, dos mapas de Piri-Reis, do mecanismo de Antikythera? Esses vestígios podem ser a chave para reescrever tudo o que sabemos sobre nosso passado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. O próximo episódio pode mudar a forma como você vê a história para sempre. Objetos que, segundo a ciência oficial, não deveriam existir. Vestígios impossíveis. Imagine caminhar por uma mina de carvão e encontrar, embutido em uma rocha de milhões de anos, um objeto metálico com formas geométricas perfeitas. Ou abrir um túmulo de milênios e descobrir desenhos de helicópteros. Esses artefatos não são ficção. Eles existem, mas são negados, escondidos ou rotulados como anomalias. Nesta parte da investigação, vamos seguir o rastro dos artefatos fora do lugar, ou OOP Arts, como são conhecidos, e o que eles podem revelar sobre contatos extraterrestres no passado distante. As esferas de Klerksdorp. No interior da África do Sul, mineiros encontraram dezenas de esferas metálicas com ranhuras perfeitamente simétricas, enterradas em camadas de rocha com mais de 2,8 bilhões de anos. A datação é incontestável. Mas o que essas esferas faziam ali? Alguns cientistas disseram que eram formações naturais, mas outros admitiram, jamais viram nada parecido. O problema? Nada com ranhuras paralelas perfeitas, formato esférico regular e material que desafia a análise moderna poderia ter surgido espontaneamente no núcleo de uma montanha de bilhões de anos? Essas esferas seriam resíduos de uma tecnologia perdida? Sondas de monitoramento? Marcadores artificiais de presença?
Seja o que for, alguém deixou aquilo lá muito antes da humanidade existir. O martelo de Londres. Nos anos 30, uma família encontrou nos Estados Unidos um pedaço de madeira petrificada com um martelo de ferro embutido, totalmente incrustado em uma formação rochosa datada de mais de 100 milhões de anos. Como um objeto humano, com cabo e cabeça metálica, poderia ter se fossilizado junto de rochas do período Cretáceo? A ciência tradicional rejeita o artefato, mas também não consegue explicá-lo. Se aceitarmos que o martelo é genuíno, só há duas possibilidades. Ou nossa linha do tempo histórica está errada, ou alguém com conhecimento avançado esteve aqui muito antes de nós. O mapa de Piri Reis. Em 1513, o almirante otomano Piri Reis desenhou um mapa baseado em fontes muito mais antigas. Até aí, nada demais. Exceto por um detalhe. O mapa mostrava a Antártida sem gelo, com contornos da costa que só foram confirmados com radar por satélites modernos no século XX. A Antártida está coberta por uma camada de gelo de mais de 2 quilômetros de espessura há mais de 6.000 anos. Como um mapa do século XVI teria acesso a essa informação? A única explicação racional é que ele foi copiado de documentos muito mais antigos, oriundos de uma civilização com conhecimento global e tecnologia avançada. Ou, como defendem os teóricos, fornecido por seres que mapeavam o planeta do alto. O helicóptero de Ábidos. No templo egípcio de Sete I, em Ábidos, um teto revela um painel entalhado com figuras surpreendentes. Ao lado de hieróglifos comuns estão desenhos que se assemelham a um helicóptero, um submarino, um avião, um disco voador. A explicação oficial é que os relevos foram alterados com o tempo ou são sobreposições de inscrições diferentes. Mas quem olha as imagens sente algo diferente. A precisão, a disposição dos veículos e a forma como estão retratados, tudo sugere uma referência visual direta a máquinas voadoras. Seriam esses desenhos apenas coincidências esculpidas por acidente? Ou os egípcios retrataram aquilo que viram nos céus? O mecanismo de Antiquitera. Em 1901, mergulhadores gregos encontraram os destroços de um navio naufragado há mais de 2.000 anos. Entre os artefatos, havia algo que desafiava a lógica, um computador analógico com engrenagens e precisão astronômica. O mecanismo de Antiquitera previa eclipses, fases da Lua, alinhamentos planetários. Ele era sofisticado a ponto de usar engrenagens diferenciais, uma tecnologia que só seria redescoberta mais de 1.500 anos depois. Quem criou esse objeto? E por que essa tecnologia sumiu da história? Alguns estudiosos afirmam que o dispositivo era uma tecnologia emprestada, dada por alguma fonte externa e posteriormente perdida ou suprimida. Para os defensores da teoria dos astronautas antigos, essa peça é um fragmento de um conhecimento cedido por seres que não eram humanos. Teotihuacan, a cidade como circuito. No México, a antiga cidade de Teotihuacan foi construída com um alinhamento que reflete o sistema solar. As 3 pirâmides principais estão posicionadas exatamente como Órion. A pirâmide do Sol tem dimensões idênticas proporcionalmente às da Grande Pirâmide de Gizé, e a disposição das avenidas lembra um circuito eletrônico. Vista do céu, a cidade parece ter sido projetada para ser observada de cima. Por quê? Os teóricos sugerem que era um centro de aterrissagem ou comunicação, uma estação simbólica, magnética ou energética. Ou, como defendem os teóricos, fornecido por seres que mapeavam o planeta do alto. O helicóptero de Ábidos. No templo egípcio de Sete I, em Ábidos, um teto revela um painel entalhado com figuras surpreendentes. Ao lado de hieróglifos comuns estão desenhos que se assemelham a um helicóptero, um submarino, um avião, um disco voador. A explicação oficial é que os relevos foram alterados com o tempo, ou são sobreposições de inscrições diferentes. Mas quem olha as imagens sente algo diferente. A precisão, a disposição dos veículos e a forma como estão retratados, tudo sugere uma referência visual direta a máquinas voadoras. Seriam esses desenhos apenas coincidências esculpidas por acidente? Ou os egípcios retrataram aquilo que viram nos céus? O mecanismo de Antiquitera.
Em 1901, mergulhadores gregos encontraram os destroços de um navio naufragado, uma base para aqueles que desciam das estrelas. Os crânios alongados de Paracas. Na costa do Peru, foram encontrados mais de 300 crânios humanos com uma deformação alongada, mas diferente da modelagem artificial feita por culturas tribais. Alguns desses crânios têm volume craniano até 25% maior e a estrutura óssea não corresponde à de humanos normais. Testes de DNA apontaram linhagens genéticas desconhecidas. Quem eram essas pessoas? Seriam uma raça extinta? Seriam híbridos? Ou seriam, como dizem os mitos, filhos dos deuses? Esses crânios aparecem também em outras partes do mundo, Egito, Bolívia, Rússia. A pergunta permanece: por que tantas culturas tentaram imitar esse formato? Estariam tentando parecer com os seus criadores? A Arca da Aliança, tecnologia perdida? Segundo a Bíblia, a Arca da Aliança era uma caixa sagrada que carregava o poder de Deus, capaz de emitir luz, provocar destruição e até matar quem a tocasse. A descrição da arca, com revestimento metálico, varas de condução e regras rígidas para transporte, parece mais com um dispositivo de alta voltagem do que um objeto espiritual. Testemunhos bíblicos relatam que a arca derrubava muros, causava doenças, lançava raios e precisava ser mantida em um lugar santíssimo, isolada. Seria a arca um artefato de tecnologia avançada deixado pelos deuses? Um reator, uma fonte de energia ou uma forma de comunicação interestelar? O fato é, ela desapareceu ou foi escondida. Talvez porque ainda contenha algo que não estamos prontos para entender. Objetos que não deveriam existir. Tecnologia em eras onde só deveria haver pedra e bronze. Mitos que soam como relatos de testemunhas. A cada artefato, a história oficial treme. No próximo bloco, mergulharemos nos contatos diretos, homens que afirmam ter visto, falado e até viajado com seres que não eram deste mundo, e que juram, eles já estiveram aqui antes e vão voltar. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Os 10 Maiores Mistérios e ative o sino. Nos próximos minutos, você vai ouvir histórias que foram escondidas por décadas e que talvez expliquem tudo. Eles estão entre nós. A história dos antigos astronautas não está apenas escrita em pedras e manuscritos antigos, ela vive no presente. Bem, relatos de contatos diretos, documentos militares vazados, missões secretas e mensagens telepáticas, tudo isso compõe um quadro mais inquietante. Os deuses antigos podem ainda estar aqui, ou talvez nunca tenham partido. Neste capítulo, mergulhamos nos testemunhos mais impactantes e controversos de encontros com o desconhecido. O caso de William Tompkins, engenheiro do espaço profundo. William Tompkins trabalhou em projetos secretos da Marinha do EUA durante a Guerra Fria. Durante entrevistas concedidas pouco antes de sua morte, Tompkins afirmou que alguns oficiais de inteligência americana recebiam orientação direta de entidades não humanas. Segundo ele, civilizações extraterrestres vinham ajudando e, em alguns casos, sabotando o desenvolvimento tecnológico da humanidade, e especialmente no setor aeroespacial. Tompkins dizia que naves espaciais interplanetárias já existiam nos anos 50 e que engenheiros recebiam instruções mentais de seres com aparência humana, mas claramente não terrestres. Suas alegações foram ridicularizadas por muitos, mas nunca refutadas oficialmente. Por que alguém com tal histórico inventaria isso? Ou pior, por que ninguém investigou a fundo? O caso Varginha, o Roswell brasileiro. Em 1996, na cidade de Varginha, Minas Gerais, moradores relataram a queda de um objeto voador não identificado e a captura de criaturas humanoides por militares brasileiros. Testemunhas afirmaram que os seres tinham olhos vermelhos, pele oleosa e comportamento assustado. Soldados foram vistos cercando a área e os acessos à cidade foram fechados. O caso ganhou notoriedade mundial, com cobertura da mídia internacional e documentários nos Estados Unidos e Europa. O exército negou. O governo silenciou.
Mas relatos continuam a emergir com novos detalhes. Documentos sugerem que cientistas norte-americanos estiveram no local em menos de 48 horas. Se tudo foi apenas histeria coletiva, por que tamanha mobilização? E mais, por que um dos soldados envolvidos morreu dias depois, em circunstâncias suspeitas? Seja o que for que caiu em Varginha, alguém estava muito interessado em abafar. Contato em Rendlesham Forest, a área 51 da Inglaterra. Em dezembro de 1980, na floresta de Rendlesham, militares da base aérea Woodridge, no Reino Unido, presenciaram luzes anômalas, pouso de objeto metálico e interações que desafiam a física. Oficiais descreveram um objeto com símbolos estranhos que parecia transmitir mensagens mentais. Um dos envolvidos, o sargento Jim Penniston, afirmou ter tocado a nave e recebido um código binário em sua mente, que depois foi decifrado como coordenadas para locais sagrados ao redor do planeta. A Força Aérea tentou silenciar os envolvidos, mas a verdade vazou. O relatório oficial do incidente é um dos documentos mais contundentes da ufologia moderna, e muitos pesquisadores consideram Rendlesham o Roswell europeu. Se seres de outro mundo estavam ali, por que vieram? E por que parecem interessados nos mesmos pontos que as civilizações antigas reverenciavam? Nazistas, Antártida e a Operação High Jump. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma operação militar em larga escala foi enviada à Antártida, a Operação High Jump, liderada pelo almirante Richard Byrd. Oficialmente, era uma missão de reconhecimento. Extraoficialmente, era uma caçada. Documentos revelam que os nazistas já exploravam a região desde os anos 30, criando bases subterrâneas e alegando contatos com seres avançados vindos do interior da Terra ou das estrelas. Durante a operação, os EUA sofreram baixas inexplicáveis. Byrd, ao voltar, declarou publicamente: os Estados Unidos devem se preparar para lutar contra aeronaves que podem voar de um polo ao outro com velocidade incrível. Pouco depois foi silenciado. O que ele viu? Haveria algo enterrado sob o gelo que governos do mundo inteiro querem manter em segredo? Alguma base, nave ou presença que nunca partiu? O testemunho de Gary McKinnon. Gary McKinnon, hacker escocês, invadiu servidores da NASA e do Pentágono em 2002. Seu objetivo? Descobrir evidências de tecnologia extraterrestre. O que ele encontrou, segundo relatos próprios? Listas de oficiais não terrestres, registros de transferências entre naves espaciais com nomes desconhecidos, imagens brutas da Terra com estruturas orbitais nunca divulgadas. O governo americano pediu sua extradição por terrorismo digital, com pena prevista de 70 anos de prisão. McKinnon foi protegido pelo Reino Unido, mas nunca mais falou abertamente sobre o que viu. Se era tudo invenção, por que a reação extrema? Ou será que ele viu demais? O código silencioso dos antigos contatos. Há um padrão em todos os relatos: seres que se comunicam por transmissões mentais, apontamentos para locais sagrados antigos, obsessão por genética humana, intervenções sutis, nunca abertas. É como se uma inteligência superior nos acompanhasse há milênios, guiando eventos, limitando avanços, despertando indivíduos específicos. Chamados de anjos, deuses, guardiões ou alienígenas, esses seres estão ligados a uma narrativa maior. E se todos os mitos de contato forem capítulos da mesma história? A revelação silenciosa. Aos poucos, governos começam a admitir a existência de fenômenos aéreos inexplicáveis. No ZEUA, o Pentágono liberou vídeos de naves voando a velocidades impossíveis, com manobras antigravitacionais. No Brasil, relatórios da Aeronáutica sobre a Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, foram abertos ao público. Pilotos confirmam perseguições, radares registram alvos, mas as respostas nunca vêm. A verdade parece estar sempre um passo além. Não mais negada, mas diluída. Será essa a tática?
revelar lentamente, adaptar o público, preparar para o retorno. Os contatos diretos não são apenas lendas antigas, estão acontecendo agora, diante de nossos olhos, silenciados por conveniência, ocultos por medo, ignorados por quem não quer ver. Mas e se esses seres forem os mesmos que nos criaram? E se, em vez de uma invasão, estamos vivendo um reencontro com os deuses? No próximo bloco, vamos explorar os códigos ocultos nas religiões e nos mitos da criação, e como tudo aponta para a mesma origem, um passado vindo das estrelas. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder a continuação. Nos próximos minutos, o que parecia fé pode se revelar memória genética. Mergulhamos nas religiões, mitologias e tradições espirituais do mundo, à procura de pistas que ligam os deuses dos textos sagrados a visitantes de outro mundo. Os deuses do céu, religião ou tecnologia? Desde que o homem aprendeu a escrever, ele descreveu o céu como morada de deuses, anjos, entidades superiores. Mas e se essas descrições não fossem alegorias? E se fossem testemunhos primitivos de encontros com seres reais, com tecnologia incompreensível para os povos antigos? E se os deuses das religiões fossem, na verdade, astronautas antigos? A Bíblia, intervenções celestes codificadas. Poucos livros são tão influentes quanto a Bíblia, mas ela também é um dos textos mais misteriosos quando lida com outros olhos. No Gênesis, temos uma frase enigmática: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos? Quem era esse nós? Seria uma alusão à Santíssima Trindade, como dizem os teólogos, ou a uma comunidade de entidades superiores? Mais adiante, vemos a história de Enoque, um homem que andou com Deus e foi levado ao céu sem morrer. O livro de Enoque, banido da Bíblia oficial, detalha a jornada do patriarca por moradas celestiais, descritas com torres de cristal, luzes que nunca se apagavam e seres que voavam em veículos flamejantes. Parece uma alegoria espiritual ou um relato distorcido de uma abdução em tempos antigos? O Êxodo, nuvens, colunas de fogo e tecnologia. Durante a travessia do deserto, Moisés e os hebreus foram guiados por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Esse objeto flutuava, se movia por vontade própria e causava pânico em inimigos. Em outro momento, a montanha do Sinai treme, é envolta por fumaça, trovões e um som como trombeta crescente. Moisés sobe e permanece lá por 40 dias. Quando desce, está diferente. O rosto brilha, ele cobre-se com um véu. Que tipo de encontro foi esse? Seria Deus ou algo que, para ele, parecia um Deus, mas era algo muito mais concreto e tecnológico? Hinduísmo e os Vimanas. Nos Vedas, textos sagrados da Índia, os deuses cruzam os céus em Vimanas, veículos voadores descritos com múltiplos níveis, armamentos, sistemas de propulsão e até salas de controle. Esses relatos estão há milênios de qualquer tecnologia conhecida da época e são tão específicos que causam desconforto aos estudiosos. O Mahabharata descreve batalhas celestes com armas de calor que queimavam cidades inteiras, rajadas de energia e discos que voavam como o pensamento. Alguns trechos lembram descrições de explosões nucleares, radiação e armas a laser. Como uma cultura de milênios atrás teria conhecimento disso? Ou será que não era conhecimento próprio, mas ensinado por alguém? O Egito e Osíris, o deus que veio das estrelas. Osíris era o deus egípcio da regeneração e sabedoria. Ele veio de uma estrela brilhante, ensinou a agricultura, a arquitetura e foi traído por seu irmão Sete. Após sua morte, prometeu voltar, renascendo como Horus, o filho do céu. As pirâmides, alinhadas com as estrelas de Órion, são templos eternos que apontam para onde os deuses vieram. Muitos pesquisadores acreditam que a mitologia egípcia é um registro simbólico de visitas de seres estelares, os Neteru.
Não por acaso, faraós eram considerados descendentes dos deuses e carregavam o símbolo da cruz ansata, o Ankh, suposto instrumento de vida eterna ou de tecnologia avançada. América do Sul, os deuses brancos barbudos. Os povos da América pré-colombiana narram histórias de deuses que vieram dos céus, brancos, altos, com barbas longas, uma descrição incompatível com os traços indígenas. Viracocha, no Peru. Quetzalcóatl, no México. Zamna, entre os maias. Todos eles têm a mesma origem, vieram do céu em veículos de luz, ensinaram sabedoria, artes e leis, e prometeram voltar. Os astecas confundiram os conquistadores espanhóis com o retorno desses deuses. Mas e se eles não eram apenas mitos? E se alguém de fora do planeta realmente apareceu por aqui, causou revoluções culturais e partiu? O elo perdido nas lendas globais. É impossível ignorar o padrão. Culturas que jamais se encontraram descrevem seres voadores, veículos luminosos, intervenções genéticas, tecnologia inacreditável, o retorno prometido. As histórias de criação falam de seres caídos que ensinaram conhecimento proibido. Na tradição judaica, são os anjos caídos, na Suméria, os Anunnaki, na Bíblia, os Nefilins, nos mitos gregos, os titãs. A mensagem é clara: algo veio do alto, interferiu, ensinou e foi embora, e deixou um vazio. Esse vazio seria preenchido com religiões, mas talvez o culto tenha começado não como adoração, mas como memória. Memória de um tempo em que os deuses caminhavam entre nós. Os anjos, mensageiros ou operadores. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Eles aparecem sempre com asas, luz e uma presença que causa terror. Mas nos textos antigos, nunca se diz que eles têm asas. As asas são simbólicas, representando o voo. O profeta Ezequiel descreve seres metálicos, luzes, rodas dentro de rodas e uma visão que causa pânico paralisante. A Virgem Maria é visitada por um ser de luz que não a toca, mas comunica algo impossível. Seriam manifestações espirituais? Ou transferências de informação por contato mental? O nascimento de grandes líderes espirituais, Jesus, Buda, Krishna, está sempre ligado a eventos celestiais, luzes no céu, estrelas em movimento. Coincidência? Ou há uma conexão mais profunda entre religião e engenharia genética interplanetária? E se a fé que move bilhões fosse uma herança de encontros com seres de outros mundos? E se o sagrado, o mítico, o divino fossem apenas nomes antigos para a tecnologia de civilizações cósmicas? No próximo capítulo, vamos seguir o traço final, os símbolos, símbolos universais que aparecem em todos os cantos do mundo, do olho que tudo vê aos discos alados, passando pela serpente, a espiral, o DNA. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder a continuação. A próxima parte pode revelar a linguagem secreta usada pelos deuses do passado para nos deixar uma mensagem. A linguagem dos símbolos, mensagens codificadas na história da humanidade. Agora, mergulhamos em uma das partes mais enigmáticas da teoria. Os símbolos universais que parecem atravessar continentes, civilizações e milênios, como se fossem mensagens codificadas deixadas por uma mesma origem desconhecida. A linguagem dos símbolos. Imagine uma linguagem que atravessa os séculos. Uma linguagem que aparece em templos, cavernas, moedas, artefatos, manuscritos, do Egito à América Central, da Índia ao Japão, da Suméria às igrejas medievais. Uma linguagem que não pertence a nenhum povo e, ao mesmo tempo, pertence a todos. Esses são os símbolos primordiais, formas recorrentes, mensagens silenciosas, gravadas na pedra, ocultas em arte sacra ou espalhadas nos céus. Mas por que esses símbolos se repetem tanto?
Estariam os antigos tentando comunicar algo? Ou simplesmente reproduzindo o que viram? O olho que tudo vê. Presente nas pirâmides do Egito, na arte suméria, nos vitrais das catedrais góticas e até no grande selo dos Estados Unidos, o olho que tudo vê é um dos símbolos mais misteriosos da história. A maioria o interpreta como um símbolo de Deus, da consciência superior ou do espírito vigilante. Mas há uma outra teoria. O olho representa observadores reais, entidades que vigiam a humanidade há milênios. Na tradição suméria, Enlil e Enki eram os olhos do céu. No Egito, o olho de Horus era um símbolo de poder, proteção e tecnologia medicinal avançada. Nos tempos modernos, o olho está associado a sociedades secretas, como os Illuminati, que, segundo teóricos, preservam os segredos desses contatos antigos. Seria o olho apenas metáfora ou uma representação literal dos que vieram observar, manipular e desaparecer nas sombras? A serpente e a espiral. A serpente aparece em todas as culturas, como símbolo do conhecimento proibido, da medicina, da energia ou do DNA. Na tradição hebraica, ela oferece o fruto do conhecimento. Na Índia, é a Kundalini, energia cósmica adormecida na base da coluna vertebral. Entre os maias, Quetzalcóatl é a serpente emplumada, um deus que voa. No Egito, a serpente Uraus adornava as coroas dos faraós, símbolo de proteção divina. A espiral, por sua vez, acompanha esse símbolo em cavernas pré-históricas, cerâmicas neolíticas e mapas estelares. Representa ciclos, energia, portais, galáxias. E o DNA humano, por coincidência ou não, é formado por uma dupla hélice espiralada. Estariam os antigos tentando representar o código da vida ou desenhando o que alguém mostrou a eles? Os discos alados. Outro símbolo recorrente é o disco com asas, encontrado na Mesopotâmia, símbolo de Shamash e dos Anunnaki, no Egito, como representação de Ra, entre os hititas, assírios e até em selos maçônicos. Esses discos alados são sempre associados a deuses que voam, luzes que cruzam o céu e seres que descem do firmamento. A explicação tradicional, alegorias solares. Mas muitos pesquisadores apontam, esses discos se parecem demais com naves redondas. Aros centrais, asas, propulsores, um padrão repetido sem contato entre culturas. Estariam os povos antigos simplesmente desenhando o que viram nos céus? O padrão da flor da vida. Em templos egípcios, chineses, indianos e até em igrejas cristãs, aparece um desenho enigmático, a flor da vida. Formada por múltiplos círculos sobrepostos, ela gera formas geométricas perfeitas, como o cubo de Metatron, o hexágono, a estrela de 6 pontas. Místicos afirmam que essa figura contém os segredos da criação, da física, da biologia e da matemática universal. A teoria dos astronautas antigos propõe que a flor da vida seja uma ferramenta deixada por visitantes cósmicos, uma espécie de manual de construção do universo. Ela aparece gravada com perfeição milimétrica em pilares com mais de 6.000 anos, em locais onde a matemática nem sequer era registrada. Como os antigos conheciam esse padrão? Ou melhor, quem ensinou isso a eles? A cruz, muito antes do cristianismo. A cruz, símbolo central do cristianismo, é muito mais antiga. Ela aparece em moedas sumérias, em pedras druidas, em civilizações ameríndias, no Egito, como o Anki, no budismo e hinduísmo, e sempre com o mesmo significado, conexão entre o céu e a terra. A interseção entre planos. A passagem entre mundos. Seria a cruz um símbolo de portais dimensionais? Ou marca de seres que vieram de outro plano, físico ou cósmico? E mais, por que o Ankh, símbolo egípcio da vida eterna, se parece tanto com um objeto com alça, como se fosse carregado ou ativado? Seria um artefato? Ou um símbolo literal de algo que dava vida, energia, longevidade? Os portais e círculos.
Das pedras de Stonehenge aos círculos de Nabta Playa, passando por Göbekli Tepe, na Turquia, as antigas civilizações ergueram portais circulares, pedras alinhadas com constelações, entradas que parecem não levar a lugar algum. Mas, e se esses lugares fossem pontos de contato? Antigas pistas de aterrissagem? Ou portais de comunicação interdimensional?